Olá, meu nome é Glenn Close. Olá, meu nome é Rodrigo e você está no Vino Série, um canal pra gente falar de série, filme, livro enquanto bebe vinho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo filme da Netflix chamado Era Uma Vez um Sonho. E nesse vídeo aqui você vai saber por que esse filme tá desagradando aí boa parte da crítica especializada, principalmente da americana. Vai saber se o filme é bom ou ruim e por que ele tá muito cotado pro Oscar. E vai saber por que talvez você se identifique com essa família mostrada ali no filme, mesmo a família sendo bem disfuncional, bem estranha. Então pega a sua taça de vinho e vem comigo. Bom, sinopse rápida aqui. O filme é dirigido pelo Ron Howard. A família Vance, ela é do interior dos Estados Unidos, ali do Kentucky, em regiões montanhosas. E aí essa família do Kentucky, ela vai se mudar para Ohio na esperança aí de sair da pobreza, né, de mudar de vida, enfim. Isso quando os personagens ainda são novos, né? A gente vai ver esses mesmos personagens em várias fases da vida. O personagem principal aí dessa história é o J.D., que vive ali no meio dessa família meio problemática. Meio não, né? Bastante problemática. Ele também tem uma irmã que vive ali com eles, enfim, também faz parte de toda essa dinâmica, de todo esse grupo familiar. E eles sofrem porque a mãe deles, né, vivida pela Amy Adams, ela é viciada em drogas, em remédios, ela vive sempre com um homem diferente, casando com pessoas diferentes para tentar mudar de vida, né, pra tentar ali encontrar um caminho para ela e pros filhos. E aí ela não consegue se livrar do vício, e também não consegue cuidar dos filhos de uma maneira saudável e muito menos dela. Então a figura responsável mesmo pelo J.D. e pela irmã é a avó, né, vivida pela Glenn Close. Então ela tenta educá-los ali, principalmente o J.D., né, tenta educá-lo de uma maneira mais correta, né, para que ele mude de vida, para que ele cresça da vida e saia daquele ambiente ali. Aí o restante do filme é aquilo que você já viu, é uma história de superação, é uma história de formação, e a gente vai ver como é possível crescer mesmo em meio à adversidade. O sonho americano ali, esse é um sonho americano meio às avessas, enfim, mas é a mesma história de sempre. O foco do filme, como eu falei, é o J.D., então a gente vai ver toda essa trajetória dele, desde ele saindo de uma região ali inóspita, inóspita, desde ele na universidade lá de Yale, né, que é muito tradicional, e aí ele tenta um estágio para continuar pagando os estudos dele. Só que no meio disso tudo ele tem que retornar para Ohio para visitar a mãe, para resolver, na verdade, ali uns problemas da mãe, porque ela acabou de sofrer uma overdose por heroína. Nisso a gente vai ver vários flashbacks também para entender como foi a vida deles na infância e na adolescência. Mas muito que bem, então vamos por partes. Por que é que esse filme tá desagradando aí boa parte da crítica? E aí é tanto a crítica brasileira quanto a americana, mas mais a americana por causa desses elementos. Pra gente entender, temos ali que compreender o contexto desse filme, né? Porque ele é baseado num livro, e esse livro, por sua vez, é baseado na história real do J.D., né? O J.D. que escreve um livro de memórias. E muita coisa que a gente vê ali na história é quando os Estados Unidos passavam por problemas assim delicados. Então, quando ele é uma criança, por exemplo, os personagens discutem o possível impeachment do Bill Clinton, aquele escândalo com a Monica Lewinsky, tem o discurso do Al Gore, tem várias coisas pontuais muito importantes para a cultura americana e para a cultura daquelas pessoas que vivem numa cidade do interior dos Estados Unidos. Tem uma parte da história ali que se passa nos Estados Unidos ali em 2008, quando o país estava em recessão, né? Aquela recessão que afetou o mundo todo. Então é um livro recheado aí de críticas, né, ao governo e ao modelo americano, e ele foi lançado em 2016, nas vésperas das eleições presidenciais que elegeram o Trump. Então a gente tem várias coisas para analisar aí. O protagonista, ele viveu, nasceu e depois foi criado em Kentucky e Ohio, dois estados em que o Trump venceu as eleições americanas, tanto em 2016 quanto agora em 2020. Então o filme faz uma contraposição ali, às vezes, com o caipira ali do Kentucky, de Ohio, com uma classe mais elitizada e elitista ali da universidade onde ele estuda, enfim. E aí, apesar das dificuldades que o mundo dizia que esse menino ia ter, que na verdade teve, mas enfim, o resultado que o mundo, que a sociedade esperava desse menino é que ele ficasse ali naquele entorno, que ele não crescesse na vida, enfim. Mas ele consegue chegar na Universidade de Yale, que fica em Connecticut. E Connecticut é um estado liberal em que o Biden teve, tipo, 60% dos votos. Então a crítica especializada americana tá levando muito em conta esses aspectos políticos aí, tanto do livro quanto da adaptação desse livro que é o filme. Porque o liberalismo, falando de uma forma bem geral, assim, bem genérica, ele prega que nós somos frutos das nossas escolhas. Então essa liberdade de agir, de escolher, enfim, ele acaba tendo um peso para você e influenciando o resultado da sua vida. Então, o filme flerta muito com a falácia da meritocracia. Então, mesmo você passando por
por diversas dificuldades, se você se esforçar, se tiver alguém que te ajude ali, não o Estado, né? Ou, sei lá, uma figura materna, alguém que te provoque, você vai conseguir, né, enfrentar e passar e vai conseguir vencer como todo mundo, principalmente como todos os americanos. Para os Estados Unidos, essa é uma narrativa que funciona, né? Uma narrativa cinematográfica, funciona porque basicamente todas as histórias ali de filmes clássicos, né? Que tem o mocinho que passa por todas as dificuldades e depois vence, é isso aí, né? A gente já sabe dessa história. Já vimos aí 400 filmes iguais. No Brasil, esse discurso ressoa aí bem forte, só que aqui nós temos as nossas peculiaridades, né? Por mais que as pessoas insistam num liberalismo e insistam nessa coisa de dar a vara, né? Pra ensinar a pescar, a gente já sabe que não é bem assim que funciona. Ou pelo menos eu acho que a gente sabe. O que me leva ao outro tema, né, desse vídeo, que é separar se esse filme é bom, é ruim ou ele só é feito pro Oscar. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo até agora, eu vou pedir pra você se inscrever nesse canal, porque a gente tem muito conteúdo aqui a semana toda, então se você se inscrever, você não vai perder nada. Então se inscreve aqui. Bom, eu achei esse filme muito peculiar no sentido de que o impacto dele vai depender da sua bagagem de vida. Agora você bota um asterisco na minha fala e diz, como todos os filmes, né, Rodrigo imbecil? Mas veja só, se você pensar tecnicamente assim, em roteiro, atuações, diálogos, direção, o filme é meio que mais do mesmo, assim, ele não tem muita originalidade, não. Ele é um filme bem protocolar. Porque, de novo, você já viu, é uma história americana básica ali do cara que sai ali do nada e constrói, né, consegue construir um futuro brilhante. Não tem nada demais, é a maneira de se contar uma história bonitinha pra você chorar. Mas é quando você coloca essa história dentro de um núcleo familiar ali disfuncional, a gente tem drogas, a gente tem violência, a gente tem conservadorismo, a gente tem um monte de coisa ali, né, nesse ambiente. Se você bota essa história nesse ambiente, você vai atingir 3 tipos de público com essa história. O primeiro é o público que vai perceber todas as armadilhas, né, aí de roteiro, de como eles estão fazendo pra driblar, pra fazer você se emocionar, enfim, pra querer mexer ali com seus sentimentos. Você vai ver que isso já foi contado milhões de vezes, que o roteiro se baseia no clichêzão. E aí você vai olhar o filme de uma maneira um pouco mais técnica, um pouco mais crítica, e aí, de fato, eu acho que não é um filme bom. O segundo tipo de público, eu acho que é aquele que baixa mais a guarda e ele espera ali ver um drama familiar, ele gosta daquilo e vai se envolver e vai se envolver com aqueles personagens, com a história, e ele vai se emocionar e é isso, acabou o filme, parte pra outra, legal. E o terceiro é aquele que pode se identificar ainda mais porque ele pode ver algum reflexo da vida dele naquele filme, por mais que não seja exatamente igual, mas ele se identifica com alguma coisa que o filme tá mostrando. Ou seja, o filme é bom, vai depender do seu olhar. Aí você bota um asterisco na minha fala e diz, como todos os filmes, não é mesmo? Mas o que eu quero dizer é que o filme é feito em cima de fórmulas e essas fórmulas, elas vão dar um resultado. Então, o filme é ruim. Talvez seja ruim porque você tá cansado de ver filmes assim com formulinhas, né? Que você já percebe o que o diretor tá tentando fazer, o que o roteiro tá querendo te passar. Mas tudo vai depender do seu repertório de vida. E eu não tô falando apenas do seu repertório cinematográfico de vida, não. Tô falando da vida mesmo. Mas se for pra categorizar, sim, é um filme feito pra Oscar. Ele tem todas as características de Oscar. Aí, pra você, filme de Oscar é bom? Pra mim, às vezes é. Às vezes eu quero ver um Titanic. Então, assim, ele vai ter atrizes, né? 2 grandes atrizes caracterizadas e fazendo um papel muito dramático. E aí a forma de atuar delas vai ser muito dramática, porque é isso que os votantes ali da academia gostam. Tem muito close, tem muito grito, tem muitas lágrimas, tem tudo isso que te dão uma estatueta. Então é um filme que não tá muito interessado em desenvolver os personagens de uma maneira mais complexa ou explicar pontos da história de uma maneira um pouco mais sutil, um pouco mais trabalhada. Ele quer apelar para os nossos sentimentos mais primários e quer conseguir ali uma vaguinha no Oscar e provavelmente vai conseguir porque ele preenche todos os requisitos. E aí a dona Glenn Close e a dona Amy Adams, elas fazem isso muito bem, porque também querem ganhar, né? Eu também gostaria. Ali a Glenn Close, se não ganhar atriz coadjuvante, a gente não vê mais o Oscar. Mentira que a gente fala isso todo ano, né? Mas enfim. Espero que ganhe, porque por mais que o roteiro e a direção sejam formulaicas, você consegue ver a mão do diretor ali falando, vai minha filha, se joga aí no meio da rua, elas são muito boas, porque até nisso elas são ótimas. Então eu espero mesmo que elas ganhem, pelo menos ganhem uma indicação. A Glenn Close eu espero que ganhe. E até os 2 meninos lá, o Gabriel Bassel, não sei se é assim que fala o nome dele, que faz o JD adulto, e o Owen Astasalos, também não sei se é assim que fala o nome dele, que faz o JD criança, eles estão muito bons, eu não vou me surpreender se eles forem indicados também. Então é um filme pra Oscar, se você gosta de filmes estilo Oscar, você vai gostar desse filme. Mas dito isso, eu chego ao outro tema desse vídeo, que é, eu tenho certeza que você que tá assistindo o filme, você vai se identificar, ou pelo menos você pode se identificar, dependendo do que você
passou na sua vida. Se você não se identificou, provavelmente você não tem muita coisa parecida com aquelas coisas que acontecem ali. E que bom que não tem. Mas eu acho difícil quem não tenha, porque eu acho que todo mundo tem na família alguém problemático, assim. Alguém que faz alguma coisa e essa coisa influencia a família toda. Mas o padrão, assim, especialmente quando você pensa em família brasileira, num cenário brasileiro, aí se você pensar nos Estados Unidos também tem um cenário crítico ali, um cenário que tinha muita pobreza, muita violência, que estava cansado de outros tipos de discursos, e aí ouviram o discurso do Trump. Mas enfim, se você pensa no padrão, o padrão são famílias que passam por muitas dificuldades. Então, para você alcançar coisas básicas da vida, tudo é muito difícil, tudo muito penoso. Mas aqui eu tô generalizando, tá? Mas geralmente as famílias, elas são um pouquinho disfuncionais. Então a gente às vezes tem uma mãe alcoólatra, a gente tem um pai alcoólatra, ou um pai violento, ou um pai que abandona, a gente tem alguém na família que é extremamente homofóbico, a gente tem alguém na família que faz alguma coisa e essa coisa destrói a família toda, e aí esse núcleo familiar ele é quebrado. Então essa característica mais humana aí do filme foi o que mais me impressionou, assim, porque de fato eu achei um filme formulaico mesmo. Eu percebi todos os problemas e todas as críticas que os outros críticos apontaram. Acho que eles não souberam desenvolver os personagens, acho que os dramas ali, o modo como eles colocam é um pouco forçado, eles colocam só pra ver a performance das atrizes mesmo e pra derrubar umas lágrimas. Mas eu acho que por eu ter tido um histórico familiar, não é parecido com aquilo não. Eu não tive, graças a Deus, não tive nenhuma uma mãe, né, com aqueles problemas. Mas já tive coisas graves na família que influenciaram o futuro de toda a família. E aí eu conheço outras pessoas também que passaram por isso. Então, de uma forma ou de outra, você se vê naquele personagem ali, porque a gente tá, né, insistentemente aí na vida tentando quebrar padrões, quebrar amarras, né, quebrar ciclos. E eu acho que o filme fala muito sobre isso. Então, sim, é um filme muito clichê, muito formulaico, ele tem umas características ali que são problemáticas no ponto de vista técnico, mas ele acaba sendo bastante realista quando você olha para uma parte da população que não teve a vida feita naquela forminha de bolo, sabe? Naquela receitinha. Quando, sei lá, a pessoa estuda, daí ela faz vestibular, aí geralmente ela ganha um carro, e aí ela fica a graduação ali 4 anos ou mais, dependendo do curso, fica ali estudando, daí ela arranja um estágio, aí ela arranja um emprego, aí ela casa, ou ela arranja um bom emprego, e daí ela já sai de casa, sai da casa dos pais, e aí as coisas vão fluindo na vida, sabe? Os pais envelhecem, você vai lá, cuida deles, eles são aposentados, enfim, a vida perfeitinha ali. Que não é super perfeita, mas é o básico, só que para a maioria da população esse básico ele não acontece. Então no filme você vê adversidades humanas que parece muito grave e muito impressionante, mas na verdade é algo comum, assim. Não é comum você passar pelo que o protagonista passa, mas é comum você passar por situações ali que causam a mesma coisa, né? Causam sofrimento, você tem que abrir mão da sua vida para fazer outras coisas, ou você tem que fazer uma escolha muito difícil que para os outros é egoísta. São várias situações em que às vezes você é a única pedra ali que sustenta a família, você tem que resolver todos aqueles problemas e aquilo te afeta de uma maneira muito profunda. Então, enfim, eu gostei desse filme porque eu me vi ali em determinados momentos, vi outras pessoas que já passaram por coisas não parecidas, mas enfim, como eu falei, coisas determinantes. Eu gostei do filme porque eu acho que ele traz um aspecto que é identificável. Eu consegui me ligar com aqueles personagens e me ligar com aquela história que pra mim é isso, que faz um filme valer a pena. Se eu me coloco no lugar daquelas pessoas, eu já gostei. Esse foi um vídeo mais sério, foi um vídeo reflexivo. Então eu queria saber de você. Você que já assistiu o filme, você se identifica mais com essa galera mais técnica, assim, que viu o filme, viu esses problemas, e aí você não conseguiu curtir muito a história? Ou você é dessa galera mais passional, mais emocional ali, que viu o filme e conseguiu se identificar e fazer essa ligação, e aí aproveitou mais ali a experiência que o filme quis passar? Quem é você aqui nessa fila do pão? Comenta pra mim. Não há respostas erradas, hein? Só a resposta certa. Mas comenta o que você achou. E se você gostou desse vídeo, gostou desse canal, por favor assina, comenta, compartilha. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!